Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados que se encontram assistindo esse vídeo. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja com cada um nesse dia em que nós estamos nos reunindo para mais uma vez falar da Palavra de Deus através do sistema eletrônico, obviamente. Então vamos ler, eu quero meditar nessa noite com todos a passagem que está em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos alegramos com a Tua Palavra, porque ela é vida, ela é viva, ela é eficaz e ela fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos permite entender e manifestar às pessoas que esperam no Senhor aquela bem-aventurança da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje não pode ser diferente. Nós estamos clamando que o Senhor nos console, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos dê um alento para suportarmos os dias difíceis que atravessamos, dias conturbados, cheios de preocupações, cheios de temores, porque o mundo assim está desenhado. Mas nós temos certeza, meu Pai, que se crermos, nós veremos a glória de Deus. E é nesta fé, é nesta posição de soldados de Cristo que eu quero colocar a tua igreja, o teu povo que está diante de ti, dando a certeza de que o Senhor está conosco. A tua palavra nos garante. Quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é através do teu Espírito Santo, Senhor, que ele está conosco para nos direcionar, nos dar guarida, nos dar sabedoria, entendimento e, sobretudo, aplicação da sua palavra. Então, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que estão assistindo esse vídeo hoje, ou amanhã, ou qualquer dia. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Esse verso 18 de Romanos, eu gostaria de que você meditasse mais uma vez comigo para memorizar. Porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Romanos 8, 18. Eu gostaria que você repetisse de novo. Porque eu tenho por certo para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Romanos 8, 18. Eu exorto a cada um que está assistindo que memorize esse verso, porque os dias são difíceis e nós sabemos que o Senhor está no comando, mas a gente precisa aplicar a palavra de Deus. Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio sobre ela a tempestade, o vento, veio a chuva e deu sobre ela, mas ela permaneceu firme, porque estava sobre a rocha. Por outro lado, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, vou compará-lo a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre areia. E vindo a tempestade, vindo a chuva, deu sobre aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Isto é um comparativo sobre aquela pessoa que aplica o coração em guardar a palavra de Deus, em construir a sua vida,
o seu dia a dia sobre a rocha, que é a palavra de Deus, sobre a rocha que é Jesus, sobre a rocha que é o Senhor. Então eu exorto a cada um que memorize Romanos 8,18, que eu tenho por mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Isto é uma promessa e é uma garantia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então há uma comunhão, há uma interação entre o homem criado, criatura, e aquele que foi salvo por Jesus, com o Espírito Santo do Senhor, com o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E essa testificação garante que nós somos filhos do Senhor. Nós somos adotados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E essa promessa se estende às bênçãos. E ele diz assim, somos logo herdeiros também. Então, nós sabemos que no sistema humano, quando uma família existe, né, a partir do instante de um pai e uma mãe, todos os filhos que nascem herdam os bens daqueles pais que construíram. Então, é um direito da pessoa que nasce sobre uma família de herdar os direitos dos pais. Da mesma forma, Deus está garantindo através da sua palavra esse direito. E o maior direito que nós temos, de todos os direitos que nos foi concedido, é a ressurreição e a salvação em Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele garantiu a ressurreição a todos aqueles que creem. Por isso ele diz, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então não só vamos herdar a vida eterna mediante a fé e a ressurreição, como também vamos herdar as demais primícias que estão no céu. Aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não percebeu, elas estão preparadas para aqueles que creem. Então nós acreditamos que a palavra do Senhor nos traz essa garantia e você precisa crer nisso, né? Passamos lutas, passamos dificuldades. Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, nós sofremos através das tribulações, das dificuldades do dia a dia, mas tenha certeza, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37 fala, mas em todas estas coisas, que coisas? Todas, tudo aquilo que a gente atravessa, toda aquela luta, né? Todo aquele momento de aflição, seja por uma enfermidade, seja pela perda de um ente querido, seja pela situação financeira. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos certeza que nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer para você, você é mais do que vencedor, porque Ele garante isso. E quem garante é o Senhor, aquele que não muda, aquele que não mente, aquele que não tem duas palavras. Então, ele diz assim, que se com Ele nós padecemos, também com Ele seremos glorificados. Então esse padecimento, essa luta que você atravessa no dia a dia, é uma sequência natural das coisas que um dia também nós seremos glorificados com Ele. Assim como nós nascemos. Aqui no próprio Romanos, no capítulo 8, ele fala a respeito do nascimento. O que dantes conheceu, ou seja, quando lá no ventre da mãe, Deus olhou para dentro de você, de mim, e viu que você seria salvo. Ele predestinou, ele determinou que a sua salvação seria. Ele viu dentro de você. Aquele que não quer, ele viu também. E a esse que predestinou, a esse também chamou. Então, a partir do instante que você começou a viver, saiu do ventre, passou a ter uma vida normal, cresceu como criança, como adolescente, como não sei em que momento da sua vida você foi chamado por Deus através da pregação do Evangelho, através do ID de Jesus, e aí você nasceu de novo. Então, o que antes conheceu, a esse predestinou, a esse chamou. Foi no momento da sua conversão, foi no momento em que você decidiu entregar a sua vida a Jesus. E a partir desse momento, a Bíblia, neste mesmo texto de Romanos 8, ele garante que ele justificou você. Nós somos justificados, porque ele fala o que dantes conheceu, a este predestinou, a este chamou e a este justificou. E ainda por derradeiro, para complementar o que está aqui nesse versículo 17, a parte final do verso,
e a este glorificou. Quando se dará a glória, a glorificação, melhor dizendo, do ser humano? É quando ele parte para o Senhor Jesus, é quando ele for arrebatado para o Senhor. Então ele recebe a glorificação. Ele deixa de existir para esse mundo e passa a existir para a eternidade, para uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Por isso Paulo fala aos Romanos que eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, ele garante isso, né? Não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Então há uma bênção muito grande, há uma vitória, há uma alegria, há uma expectativa da vida eterna que nos garante isso. Porque se nós crermos, nós fomos justificados. Jesus nos justifica. Quando estivermos diante de Deus, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: eu conheço, eu sei quem Ele é. E aí então haverá a glorificação por completa para herdar o reino de Deus, a fé. E ele fala assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. Então nós somos chamados para ir anunciar essa palavra, né? A minha missão, a tua missão enquanto ovelha do Senhor Jesus é gerar ovelhas para Ele, cumprindo o que está em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então essa criatura que está ardente em expectação, está esperando a nossa manifestação, para que ela também entenda que a aflição desse tempo presente que ela está passando, agora ela tem Jesus para se apoiar, ela tem a palavra de Deus que lhe garante a vitória. Porque a ardente expectação desta criatura, ela quer esperar de alguém, e esse alguém somos nós, que fomos comissionados por Deus. Assim como Deus, lá no capítulo 6, Jesus chama para anunciar a palavra, né? Quando ele diz assim, depois que Isaías tem aquele encontro com Deus ali, que ele tem a visão de Deus, ele reconhece o pecado, reconhece a situação dele, e aí vem o serafim, traz uma brasa na sua tenaz e toca nos lábios aí, purificando do seu pecado. E aí então Deus diz assim: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus quer nos enviar para que essas pessoas que estão nessa ardente expectação, nessa situação de espera, né, de um alento, de uma solução do problema, porque nossos problemas temos, eles virão, quer queiramos, quer não, surgirão. São atos e fatos da vida, são gerados, quer nós pratiquemos ou não, eles virão. Se nós praticamos, certamente virão, se não praticamos, mas eles virão também. Mas uma coisa é certa, o Senhor quer nos dar a vitória. Não é? Por isso, aqui nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, no verso 31, está escrito: que diremos, pois, a estas coisas, a estas situações? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ninguém poderá ser, porque nós estamos do lado daquele que é o Todo-Poderoso, né? E Ele está conosco, nos guardando, nos dando a vitória, né? Então, quando nós vemos aqui para Romanos 8:37, que ele fala assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ele está nos garantindo aquela vitória, né? Que ele diz ali que em Romanos 16:30, em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer assim, eu venci, e se eu venci, você venceu também. Então é o momento da reflexão, é o momento em que você pode dizer assim: olha, eu tenho certeza em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para me guardar, para guardar a minha vida até o dia final, como Paulo expressa aqui numa de suas cartas. E aí ele diz assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, ou seja, poderes, nem o presente, nem o porvir, nada, né? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seja a condição que for,
se você estiver alicerçado na palavra de Deus, se você construiu a sua casa sobre a rocha, meditando na palavra, guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, tenha certeza, o Senhor está contigo e nada vai te fazer dano algum, né? Lá naquele capítulo de Marcos 16, eu disse assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Nós, quando aplicamos a palavra de Deus, nós temos certeza que a vitória é certa. Eu vou relatar dois assuntos aqui muito importantes. Quando Deus chama Abraão, e ele sai da sua terra, da sua parentela em Gênesis 12, e lá, quando nasce Isaac, depois da promessa, já em idade avançada, tanto de Sara quanto de Abraão, e Deus fala assim, Abraão vai até o monte, ele entrega o seu filho Isaac. Aquele é um momento de luta, aquele é um momento de dificuldade, aquele é um momento que você tem que entregar. O que é que está te pedindo de você entregar? Entrega na mão do Senhor. Porque até o momento em que o cordeiro apareceu amarrado, Abraão não tinha certeza. Ele tinha certeza que ele ia sacrificar Isaac, né? Mas Deus estava mostrando ali que ele entregaria o seu filho e não teria um cordeiro para substituir. E quando Abraão faz isso, ele vai lá e providencia esse cordeiro. Nós temos que confiar no Senhor. Ainda que a situação seja diversa, ainda que a situação seja de difícil entendimento, Ele está por trás, nos guardando, Ele está garantindo a vitória. Eu me lembro de uma situação, né, que eu ouvi, o tempo em que no comunismo era muito acirrado, né, antes de Gorbachev ter colocado um fim praticamente nesse sistema, embora ainda exista lá. Um jovem foi confrontado porque ele estava pregando o evangelho, ele era firme na fé, embora havia uma restritiva muito grande do Estado, né, daquele governo, em proibir o anúncio da palavra de Deus, mas aquele jovem se permanecia firme na palavra. E um dia ele foi pego e aqueles seus algozes o levaram a uma sala, colocaram um vidro de veneno pequenininho sobre ele, ali perto dele, e disse, olha, aqui no livro de Marcos, você fala que está escrito que se você beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então, aqui está o veneno para provar que seu Deus não existe. Aqui está o veneno para provar que você não deve crer nesse Deus. Então você vai tomar. Se você realmente não morrer, esse Deus é verdadeiro. Aquele jovem, sem titubear, firme na fé, uma pessoa que estava fortificada, porque ele sabia que nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma separaria ele do amor de Deus. E ele não teve dúvida, tomou aquele veneno. E o povo ficou esperando, aqueles seus opressores, ficou esperando ele morrer. Só que não aconteceu nada. Deus o livrou da morte. Assim como Paulo, que estava na ilha lá, estava sendo levado para Roma, ele é picado por uma cobra venenosa, e todos ali acharam que ele ia morrer. O tempo passou, ele não morreu, porque a palavra de Deus se cumpre. Tudo isso está escrito para que a gente creia que ela se cumpre em nosso favor. Então, creia firmemente nesse propósito. Quando nós vimos em Hebreus, no capítulo 11, aqueles homens guerreiros de Deus que batalharam sem ter a visão, né, da graça que haveria em Jesus, mas eles permaneceram firmes na fé, como Abel, Noé, como Abraão, como Isaac, Jacó, né? E aqui no versículo 13 ele diz assim, todos estes morreram na fé, ou seja, eles permaneceram na fé, não viam a situação, mas permaneceram na fé, sem terem recebido a promessa, ou seja, não havia uma promessa ainda de que haveria a salvação para eles, mas eles permaneceram firmes e fortes, estão salvos, né? Mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Nós somos forasteiros e peregrinos. O que significa isso? Que nós somos daqui. Peraí, mas como que eu não sou daqui? Eu nasci daqui, só existe vida no planeta, pelo menos até o momento é o que a gente sabe. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma vida espiritual. Para o espiritual, aqui é uma terra de peregrinação, de passagem. Você não mora, você não vive.
Nós já estamos em caminho da Canaã celestial, da nossa eterna morada. Então você tem que crer que os que partiram com Jesus estão já nos aguardando lá. Se nós partirmos hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, 20 anos, não sabemos, um dia vamos partir. Seja pelo passamento natural das coisas, que é a morte, ou seja pelo arrebatamento da igreja. Mas nós que cremos, temos certeza que as aflições do tempo presente não são para comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Então eu quero deixar essa mensagem para o teu coração, para que você medite nela, memorize esse verso e todos aqueles que você puder, para que você tenha certeza que o Senhor nos garante a vitória. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá entendimento da tua palavra. E esse entendimento, ele redunda, ele resulta numa solução para esses dias difíceis que atravessamos. Então eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja visitando cada um dessa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que fale ao coração dela profundamente, tocando-a com o teu Espírito, acalmando a alma, trazendo, meu Pai, a tua liberdade, a tua paz que só o Senhor pode dar. Por isso, meu Deus, recebe a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração por esse momento tão importante de poder meditar na tua palavra. Sabemos que após o arrebatamento da igreja, ninguém mais compreenderá o que está escrito aqui. Então temos que aproveitar esse momento. Então dá-nos a tua graça para isso. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Então fica para você que está assistindo esse vídeo, para este culto desta noite, uma meditação de que as aflições do tempo presente, dessa situação que vivemos, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Em Romanos 8, 28. Vamos encerrar. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor e a graça redentora seja com todos os que estiverem assistindo este vídeo, com toda a nação de Israel espiritual, aonde estiver, com toda a tua igreja na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos.